Professor André Kimura, tudo bem? Tudo bom? Cara, primeiramente, como estamos abrindo esse congresso online, cara, eh, antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer demais o pronto atendimento aí para nossa solicitação aí em participar desse congresso que é 100% gratuito, sem nenhum interesse em nada, em apenas ajudar o próximo com doações. E quando a gente conversou sobre isso, eu particularmente te considero um amigo, um cara super do bem. Você de imediato aceitou o nosso convite e sem titubear, sem nada. Então, de cara, já gostaria de te agradecer demais, demais, demais mesmo, assim, em poder participar e contribuir com esse projeto dos meninos da Universidade Tuiuti do Paraná, do centro acadêmico, do grupo UT-Play ali, que eles fazem um projeto bem interessante. Esse projeto ele está diretamente relacionado com um projeto de um dentista, né, idealizado por um dentista, óbvio que não é só eles, o professor Oséias Evangelista, chamado Projeto Odontovale, e esse Uhum. projeto visa arrecadar alimentos nesse exato momento para que a gente possa dar pelo menos um conforto de a pessoa que está lá sem condições nenhuma poder ao menos se alimentar. Então a gente tem esse cunho aí nesse nosso projeto desse congresso e pô, é uma honra poder contar com você nessa abertura desse nosso projeto aí, tá? É, passo as palavras para você e sei que vai ser uma grande aula aí com o professor André. Imagina. Marcelo, obrigado pelo convite. Eu me sinto muito feliz aí de ter recebido confiança, né, de vocês para ministrar um conteúdo aqui. E eu deixo o convite, então, para todos que estão assistindo, se puderem contribuir, né, nesse momento. Existem pessoas que estão precisando, às vezes, muito mais do que nós. E o link, né, para doação, ele está anexado aí. Quem estiver acompanhando pelo YouTube ou pelo próprio Instagram, tem aqui a imagem para que vocês façam as doações, tá bom? Hoje, eu queria trazer para vocês um conteúdo de comunicação, um conteúdo de persuasão, né, de técnicas de comunicação, como melhorar a sua comunicação, porque eu acredito que seja o principal fator que fez com que a minha carreira progredisse nos últimos anos. E existem várias áreas que nós precisamos desenvolver ao longo da carreira, mas eu tenho muito claro comigo que, apesar de você ter que aprender muitas coisas e ser necessário muitas informações, ter domínio em várias áreas da vida, sempre existe uma que você tem que se dedicar um pouco mais, você tem que dominar mais. E eu considero que a parte de comunicação foi um dos principais focos que eu tive que ter nos últimos anos. A propósito, assim, ontem mesmo comecei um desafio, né? Foi um desafio de 90 dias que eu pretendo manter em foco, assim. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas nesses últimos dias aí de quarentena, eu acabei relaxando um pouco, né? A gente se permite um pouco mais, às vezes vai dormir um pouco mais tarde, às vezes acorda um pouquinho mais tarde e vai perdendo o foco, né? E, cara, eu não sei, assim, no final do dia, ou antes de dormir, às vezes eu deitava para dormir, eu falava assim, me dava uma angústia interna. É como se eu tivesse com um gosto amargo na boca, assim. Apesar de não ter, digamos assim, avacalhado total, de ter jogado é, aos ventos, assim, tudo, no fundo eu estava sentindo ainda que, pô, me faltava alguma coisa, que eu poderia render mais. Isso me veio à memória, assim, justamente o que eu sentia quando eu tinha acabado de sair da graduação. Quando eu terminei o curso de graduação em odontologia, nós temos aquela festa, né, de formatura, de uma certa forma todo mundo comemora, só que no dia seguinte você sente uma espécie de um amargo, você sente uma sensação de que, pô, e agora? Né? Agora tem que fazer alguma coisa, agora as coisas têm que acontecer. E eu lembro que era mais ou menos a sensação de insegurança, frustração, e dia após dia
eu fazia as coisas, mas eu tinha a sensação de que eu poderia ser um pouco melhor, eu tinha a sensação de que eu poderia render um pouco mais. E aí depois, ao longo do tempo, eu fui descobrindo que a melhor maneira de se viver é a maneira quando você tem uma intensidade grande, quando você se dedica e você coloca 100% do esforço num determinado propósito. Às vezes isso, teoricamente, parece assim, senso comum. Você fala, todo mundo que é bem-sucedido, que consegue alguma coisa, coloca prioridade em alguma coisa e performa acima da média. Tudo bem, você fala, isso é senso comum. Mas senso comum não é a prática comum. Tem muitas coisas que são simples de você entender o conceito. Só que do entender o conceito para você aplicar é totalmente diferente. Tanto é que você vai determinar se a pessoa faz ou não pelos resultados. E nisso eu falo assim que a dieta, exercício físico e saúde física é totalmente meritocrático, né? Porque você pode até mentir para os outros que você está mantendo foco na dieta, que você está mantendo foco no exercício, mas o resultado ele aparece em você, entendeu? Não adianta, você pode mentir para todo mundo, mas cara, vai aparecer lá, entendeu? E basicamente na tua vida é a mesma coisa. Você só vai conseguir medir os resultados a sua disciplina pelos próprios resultados, pelo que você faz. E eu acho assim que o cara que ele é muito mediano, muito morno, ele não alcança as coisas. E aí essa é a primeira coisa que eu queria passar no assunto comunicação, que é a sua comunicação intrapessoal. É aquilo que você diz para você mesmo. O quanto você acredita em você mesmo. Né? O quanto que você acha que você realmente aguenta. Porque, por exemplo, coloquei o desafio de 90 dias aí. Tudo bem que é o primeiro dia. Tudo bem que a motivação está muito alta no primeiro dia ainda. Mas quanto que você acredita em você mesmo que você não vai falhar? Quanto você acredita que você é capaz? Sabe? Isso vai muito além de você só despejar umas palavras na boca para fora, entendeu? É o quanto você é capaz de traçar metas que vão, às vezes, até além do que as pessoas julgam normal, né? Para todas as coisas que eu coloquei na minha vida que deram certo, eu sempre fui muito intenso nesse sentido. E eu acho que se você é um cara assim que hoje sai da faculdade e é muito racional, põe muitos limites para você mesmo, é um cara tipo morno, uma pessoa morna. Eu acho difícil você realmente se destacar. Porque as pessoas que se destacam mais não são pessoas mornas. São pessoas intensas, que têm propósito, que até na palavra você confia em você mesmo. E essa confiança de você acreditar em você, de você saber o que você veio fazer aqui, de quando você fala sim é sim, quando você fala não é não, e a sua palavra ela tem um peso muito grande, eu acho que isso é um dos fatores principais que vai determinar seu sucesso, sua altitude aí ao longo. Deixa eu só ver, meu som tá funcionando bem aí? Só... Ok. Então, essa confiança que você tem em si mesmo, na sua palavra, isso eu acredito que faz muita diferença. Tá? E é lógico que ninguém sai da faculdade já confiante, ninguém inicia uma carreira de sucesso logo nos primeiros anos, e você é colocado à prova. Né? E nesses primeiros anos, quando você é colocado à prova, quando as pessoas duvidam de você, quando você não conquistou nada ainda, que você tem que ter cada vez mais energia, porque para decolar um avião você precisa de muito mais energia do que para ele lá no ar. Então, esses primeiros anos, as primeiras derrotas, as primeiras dificuldades é que vão fazer com que você construa uma personalidade de alguém que consegue lidar bem com a dor. Para todas as coisas na vida, e eu acho que assim, não só na área profissional, odontologia em si, mas vamos colocar assim, saúde, estudo, desenvolvimento intelectual, para várias coisas na vida, você tem que fazer tarefas que são desconfortáveis todos os dias, tarefas que doem todos os dias. E quando você entende que é a dor que faz com que você cresça, você passa para um outro nível. Você começa a virar a chave de que não há nada que seja muito
confortável que te faz crescer. E é exatamente por isso que eu acho que a quarentena ela fez tão mal para mim nesse sentido de mentalidade. Porque, de fato, assim, se eu for pesar na balança, eu não ganhei muito mais peso, eu não engordei muito. Se for contabilizar o que eu produzi muito conteúdo, eu fiz bastante coisa. Então, não é o resultado em si, mas é o que veio de efeito na cabeça. E isso tem muito a ver com o seu diálogo interno e o quanto você é capaz de suportar os desconfortos. Porque assim, ó, quando você passa um dia inteiro que você fez coisas desconfortáveis, você se colocou em situações desafiadoras, no final do dia você sente um orgulho maior de você. Agora, quando você passa o dia inteiro mais na conveniência, tudo bem você passar um dia na conveniência, tudo bem você passar 2 ou 3 dias, isso acho que até faz parte da vida, sabe? Mas quando você passa, tipo, 1 mês, 3 semanas, sem produzir no que você acha que você quer seu nível, sem respeitar, digamos assim, tudo aquilo que seu potencial, você sente uma sensação de impotência, assim, uma sensação de amargor, entendeu? Então, cada um de vocês, cada pessoa que está assistindo aí, que às vezes você tem um diálogo interno, você sabe do que você é capaz e o que você consegue produzir. E mesmo que aos olhos das outras pessoas pareça que você está produzindo muito, todo mundo ao seu redor pode falar, pô, Kimura, você está produzindo muito na quarentena, você não pode se cobrar tanto. Nos olhos das pessoas, pode ser que eu esteja me cobrando muito. Só que no meu interno, eu sei o que eu sou capaz e o que eu estou performando. E toda vez que você sabe do que você é capaz, você performa abaixo, existe uma dissonância dentro de você. Então, sabe qual que é real no final disso tudo? Não importa muito o que as outras pessoas acham. Não importa muito se as pessoas acham que você está produzindo muito ou se elas estão achando que você está produzindo pouco. Tanto faz. O que importa de verdade é o que você acha. A única pergunta que eu tenho para te fazer, você que está assistindo aí, no teu diálogo interno, você com você mesmo, no teu intrapessoal, a hora que você vai deitar você com você mesmo, antes de dormir, você se orgulha do dia que você viveu? Por exemplo, vivi 100%, vi 90% da minha capacidade. Ou você está todos os dias falando assim, poderia ser mais, eu não estou sendo. Poderia ser mais, eu não estou sendo. Porque essa dissonância, no curto prazo, não tem tanto problema. Ah, tirei um dia de conveniência, tirei um dia de descanso, tudo bem. Não tem problema no curto prazo. O problema é quando isso se torna crônico. Todos os dias da sua vida, você performando abaixo do que você realmente merece, do que você realmente consegue. Se você faz isso todos os dias da sua vida, o problema ele não é agudo, ele é crônico. Entendeu? Quando ele se torna crônico, você vive a tua vida inteira abaixo do que você consegue, abaixo do que você se respeita, abaixo do que você realmente veio fazer nessa vida. E quando você vive a sua vida inteira abaixo do que você realmente consegue, você vai sentir um desgosto muito grande no futuro. Então, o primeiro recado que eu falo assim em termos de comunicação começa do interno. A gente nunca consegue expor para fora, fazer uma comunicação interpessoal para os outros, expor para os outros uma coisa que você não é para você mesmo. Então, comunicação, antes de ser uma conversa com as outras pessoas, o que você expõe para os outros, é uma conversa consigo mesmo. Quando eu falo de comunicação, eu acredito que muitas pessoas elas vêm aqui pensando assim, o Kimura vai falar de técnicas de como persuadir mais, como ser um melhor influenciador, como organizar melhor as ideias, e eu de fato vou passar isso para vocês, porque eu acho que é importante. Só que antes disso vai uma comunicação intrapessoal. Porque se você não respeita a si mesmo, se você não tem confiança no que você é capaz, se você não sabe do que você veio fazer aqui nesse mundo, se você não tem propósito, se você não tem segurança de falar, eu vim fazer isso, desempenhar isso, eu sei que eu sou capaz, você não vai conseguir prosperar frente às análises negativas das pessoas, a todas as pessoas que pensam de uma maneira ruim a seu respeito, que vêm passar feedback negativo. Eu tenho directs, eu tenho mensagens todos os dias de pessoas que tentam me colocar para baixo, de professores às vezes no meio que tentam me colocar para baixo. Mas por que você vai conseguir passar por todas essas etapas?
só se você tiver uma boa comunicação consigo mesmo. Então, antes de você querer comunicar para os outros, você tem que comunicar consigo mesmo. Você tem que falar para você mesmo: olha, eu sei do que eu vim, o que eu sou capaz e o que eu vim fazer. Isso se faz através de esforço repetitivo. Você repete atitudes que são pequenas disciplinas todos os dias. Eu comecei hoje com uma disciplina de acordar às 5 horas da manhã. Não precisa ser 5 horas da manhã. Pode ser 7 horas, 8 horas. Mas, por exemplo, você acordou. Aí, ao invés de ficar 40 minutos no celular, você ouviu um audiobook, você lê um livro, você fez uma prece, uma meditação, um agradecimento. Quando você faz atitudes todos os dias que reforçam sua disciplina, você tem mais orgulho de você mesmo. Quantos de vocês não dormem, não vão dormir assistindo vídeos que não acrescentam nada na sua vida? E aí vem um diálogo interno para você. Olha, você está se desrespeitando. No fundo, você sabe que você está fazendo besteira, entendeu? Aí você acorda de manhã e você acorda atrasado. Você sabe que você está se desrespeitando. Aí você fica 40 minutos vendo vídeo no Instagram ou vídeo que não vai te acrescentar em nada. Você sabe que você está se desrespeitando. Não quer dizer que você nunca possa fazer isso. Tá? Volto a dizer, todo mundo pode, de repente, ter um dia que pega um pouco mais leve. Isso faz parte da vida. Mas se você reforça isso todos os dias, é um grande problema. Então, eu faço um convite, inclusive, para você que, de alguma forma, se identificou e falou assim, cara, eu estou nessa, eu preciso mudar. Então, entra junto com outras pessoas, como, por exemplo, agora eu estou fazendo esse desafio de 90 dias aí. Não é um desafio, assim, que todo mundo tem que seguir, não é nada nesse sentido. É só para que você esteja dentro de um grupo que também está pensando assim, e fala assim, cara, eu vou tomar as rédeas da minha vida e fazer alguma coisa diferente para mudar. E aí, aos poucos, você vai tendo o seu próprio senso, né, de reafirmar, e você sabe exatamente pelo que você veio aqui. Então, essa seria a primeira dica para vocês a respeito de comunicação intrapessoal. Bom, uma vez que você já sabe exatamente o seu propósito, eu queria colocar para vocês um segundo conceito muito importante, que é o conceito do Tim Ferriss. Inclusive, eu gravei essa aula para o Elite agora, essa semana, né, ontem, inclusive, que é um conceito do primeiro dominó. E o Tim Ferriss, eu li esse livro já faz algum tempo, né, faz mais ou menos uns 2, 3 anos que eu li esse livro. E a primeira vez que eu li ele era o livro de como trabalhar por 4 horas na semana, uma coisa assim, que é aquele livro clássico de Tim Ferriss. E eu lembro que eu nem dei muita atenção porque eu não gostei muito do livro. Ele não me encantou muito, sabe? E aí, esses dias eu estava assistindo 2 aulas, uma do Baster e uma do Russell Brunson. O Baster, ele fala de investimentos e o Russell Brunson fala de funil de vendas. E, coincidentemente, eu estava assistindo as 2 aulas e ambos falaram do Tim Ferriss, do conceito do primeiro dominó. E eu falei assim, às vezes eu interpreto as coisas como um sinal na minha vida. Pô, eu tô lá assistindo 2 palestras de coisas totalmente distintas e os 2 falam do mesmo autor sobre a mesma passagem. Para mim, eu falo assim, pô, eu tenho que voltar nesse conceito, porque eu li esse livro e não lembro direito. Então, eu entendi como se fosse uma mensagem para eu voltar no conteúdo. E quando eu voltei, eu interpretei o contexto, né, o conteúdo do primeiro dominó de uma maneira totalmente diferente. E eu queria trazer aqui para vocês, porque foi um insight muito importante para mim. Existe um dominó principal que é a peça central que vai fazer a maior diferença na sua vida. E isso se assemelha muito àquele conceito de Pareto, que talvez você já tenha ouvido falar, que é 80-20. 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. Então, você sabe que existem 20% de ações que você faz no consultório que representam 80% de todos os seus ganhos. Então, existe aquele paciente, aquele procedimento que te dá mais dinheiro. Existe aquela atitude que, se você focar, aquela ação de marketing, aquele material que, se você tiver, vai permitir que você feche 80% dos seus tratamentos. Então, como que você sabe o que é realmente dentro dos 20%? Apesar do conceito ser simplista, de você falar assim, pô, isso é muito óbvio, né? Eu sei que tem coisa que rende mais que os outros. Apesar de ser simplista, eu quero que você dê atenção nisso e preste atenção que é importante. Porque desses 20%, você acha que você sabe, mas na verdade você não sabe quais são os 20%. Você está tão atarefado com coisas que aparecem no seu dia a dia que você, sem querer, você vai resolvendo coisas que são acontecimentos, e você se torna uma pessoa reativa aos acontecimentos, as coisas acontecem, você simplesmente vai lá e vai reagindo aos acontecimentos. Enquanto que
você deveria parar um tempo para que você identifique qual é o dominó principal. E uma das coisas que me fez refletir agora, principalmente na quarentena, que a gente tinha um pouco mais de tempo livre, eu desliguei todo o celular, desliguei todos os meios que me distraíam, e eu falei assim, cara, aonde que está os 20%? Porque pode ser que eu não tenha identificado ainda. Eu acho que eu identifiquei, mas eu não identifiquei. Você já parou para pensar que grande parte da ignorância que você tem a respeito é porque você acha que você sabe de tudo? Quando você acha que você sabe de tudo, por exemplo, eu sei quais são os 20%. Aí você não progride, entendeu? Então, para que você evolua, você tem que partir do princípio de que você não sabe as coisas. Porque aí você é capaz de refletir sobre o assunto. Porque se você parte da premissa que você sabe de tudo, cara, você não vai refletir. E esse que era o problema da lei de Pareto. A lei de Pareto, eu falava assim, eu sei o que é 80-20, 20% das ações, beleza. Só que eu não parava para falar assim, talvez, Kimura, talvez você não saiba, talvez você ache que você saiba, mas você não saiba. E aí que está o grande aprendizado da vida. É você partir da premissa que você não sabe. Se alguém vem no feedback, o cara chega para o Marcelo, por exemplo, Marcelinho, posso te dar um feedback? Você fala, não, eu já sei disso, não preciso. Então você não vai aprender, entendeu? Só que se você parte da premissa que, pode ser que eu não saiba mesmo, aí você tem a possibilidade de crescimento. E eu peguei e falei assim, cara, talvez eu não saiba exatamente o que são esses 20%. Eu comecei a fazer algumas perguntas. Lembre-se, assim, que o poder não está na obtenção das respostas, mas sim na formulação das perguntas. Então, talvez você tenha que fazer algumas perguntas para você mesmo, para que você obtenha a resposta correta, né? Então, eu comecei a fazer algumas perguntas. Qual é a atitude que é o dominó principal? Aquele dominó que você sabe aquele joguinho dos dominós que você empilha um dominó na frente do outro, a hora que você derruba um, derruba todos os outros? E ele mostra assim que às vezes você começa com um dominó bem pequeno e no final tem uma parede gigantesca, sabe? E aí o dominó ele vai ficando cada vez maior, maior, maior. Chega uma hora que tem uma placa de vidro, uma placa de madeira gigante, depois uma placa gigantesca. Se você pegar um dominó pequeno e bater numa placa grande daquela, não derruba. Mas se for num efeito dominó, ele vai derrubando, derrubando até você conseguir algo enorme, né? Esse que é o efeito dominó. Às vezes você conquista coisas gigantescas fazendo uma pequena ação, mas é a ação que precisava ser feita naquele momento. E qual que é o problema? À medida que o mundo vai se tornando mais complexo, e você sabe que a complexidade vai aumentando devido à internet, ao fluxo de informações, à medida que o mundo se torna mais complexo, que a informação chega com mais abundância à sua mente, e à medida que você vai tendo cada vez mais coisas para absorver, você vai ficar perdido diante de tanta poeira, tanta fumaça. Porque olha só, você entra na internet, você lê cada vez mais. Tem muita gente que fala assim que as pessoas estão lendo cada vez menos. Você já parou para pensar que é o contrário? Hoje eu faço uma sequência de stories. Quantos textos você não está lendo nos stories quando você passa pelos meus stories? Você está lendo mais. Quantos textos você não está lendo, às vezes, no feed de notícias do Instagram? Às vezes você está lendo mais. Então, na verdade, não é questão de você ler mais ou menos, é questão de você ler as coisas certas. Porque quando você está num meio muito complexo, de muita complexidade, muita abundância de conhecimento, você fica literalmente paralisado, analisando todo o barulho. E talvez as pessoas que já conquistaram alguma coisa na vida, que às vezes estão no consultório, que às vezes estão atendendo muito paciente, elas vão se ver muitas vezes patinando durante anos. E essa é uma grande pergunta também que eu quero fazer para você agora, de estimular a reflexão. Você, nos últimos anos ou nos últimos meses, já teve a sensação de passaram-se 3, 4 meses e você patinou no lugar, que você não melhorou muito, que você não está sentindo que você está evoluindo muito? Talvez falte parar um pouco, se abster dessa fumaça e identificar qual é o ponto principal. É como se você tivesse 6 portas na sua frente e você não consegue enxergar elas direito porque você fica cego por toda a fumaça que está em volta. E agora, finalmente, você tem o tempo para você analisar corretamente, através da fumaça, de todo o barulho que acontece, que você tem 6 opções ou 7 opções. E ainda fazer uma análise de qual dessas opções é a melhor. Isso constitui você identificar qual é o dominó principal. Nós precisamos aprender comunicação, marketing, vendas, finanças, desenvolvimento pessoal,
Nós precisamos aprender vários assuntos. Você precisa aprender sobre adesão, sobre preparos dentários, sobre fotopolimerização, sobre comprimento de onda da resina composta, sobre fotoativadores. Você tem que aprender sobre os monômeros que fazem o elo de ligação, o tag lateral, que é o MDP, e qual que é a força de união. Você tem que aprender um monte de coisas super refinadas na técnica operatória, não tem? Sabe qual que é a questão? Se você entra no ciclo de refinar cada vez mais um conhecimento, chega um momento que você não consegue dar foco em tudo, porque você vai querer afinar tudo de todas as coisas. Então, você chega na adesão, você tem que saber todos os monômeros. Você chega nas partículas de carga da resina, você precisa conhecer todas as partículas de carga. Aí você vê as propriedades mecânicas do tipo de tamanho de partícula, você precisa saber todos os tamanhos de partícula. Quando, na verdade, para um dentista de dia a dia clínico, ele não tem essa necessidade. Ele precisa adquirir um conhecimento que representa 80% do que a maioria das pessoas conhece. E a boa notícia para você é que esses 80% eles levam 20 horas para você conseguir. Existe um indivíduo chamado Josh Kaufman, que ele tem um livro que chama-se Aprenda Qualquer Coisa em 20 Horas. E ele mostra que você consegue aprender mais do que a maior parte das pessoas em 20 horas de estudo sobre um determinado assunto. Ou seja, existe uma relação entre o tanto que você é bom pelo tanto que você gasta de tempo. E você vai ver que a maior curva de crescimento, ela se dá nas primeiras 20 horas. Após essas 20 horas, você fica melhor, mas você precisa investir muito tempo para ficar um pouquinho melhor. Você pega um super expert em materiais dentários. Você pega um cara que entende tudo de monômeros, de sistemas adesivos. Quando esse cara ele virou super expert, para ele ficar um pouquinho melhor, tipo 1% melhor, ele tem que investir um ano para ficar 1% melhor. Entendeu? Só que ele decidiu refinar nessa área. Eu não estou falando que você não deve refinar nessa área ou na outra. Cada um sabe qual é a sua prioridade. Mas diante de um mundo tão complexo, você tem que entender o seguinte: qual é o ponto principal das áreas que você deve focar a sua maior parte da sua energia? Porque assim, para isso você precisa ter uma visão generalista. Existem dois lados do cérebro, o hemisfério direito e esquerdo. O hemisfério direito ele é emocional, ele é mais artístico, e o hemisfério esquerdo ele é mais racional, mais lógico, mais matemático. Uma pessoa que ela enxerga mais lógico, mais matemático, ele tem uma tendência também de enxergar o problema no momento, para resolver aquilo especificamente. E o artístico, ele enxerga as coisas de uma maneira geral. Sabe qual é o problema do dentista? O dentista, ele aprende a fazer a técnica operatória, a operar bem, fazer uma boa cavidade, uma boa resina composta, e foca muito naquela operação, no operacional. Só que ele não consegue ver no panorama geral qual é o ponto principal que ele tem que focar. Então, o que acontece? Ele passa a vida toda resolvendo problemas circunstanciais. Apareceu o problema, resolve. Aparece o problema, resolve. E ele não para e pensa o que vale a pena resolver, o que não vale a pena resolver. Esse pegar o problema e resolver, isso aí é você ser reativo, porque a situação aparece, você resolve, aparece, resolve. Quando, na verdade, você deve ser mais proativo. Você para e você decide o que você deve fazer ou não. E eu falei assim, dentro da minha aula ontem, né, sobre esse tema, que talvez uma das vantagens que eu tive no começo da minha carreira foi identificar uma veia central que eu tinha que desenvolver, uma área específica dentro dos vários conhecimentos que eu tinha que desenvolver. Então, qual é, de todas as áreas, dentro do desenvolvimento técnico, dentro da adesão, dentro do preparo, dentro da cimentação, dentre finanças, dentre desenvolvimento pessoal, dentre comunicação, de tudo, o que eu preciso focar mais? E aí, essa resposta ela me veio uns 3 anos depois de eu ter formado, que eu percebi que a veia principal, o conhecimento que eu tenho que refinar, além dos 80%, porque lembra, em 20 horas você tem o maior pico de crescimento, segundo o Josh Kaufman. Qual que era a área que eu deveria dedicar a mais, além dos 80%? Que eu tinha que me tornar me dedicar acima do normal. Eu percebi logo nos primeiros 3 anos que era comunicação. Eu não estou falando que todo mundo precisa dedicar para a comunicação. Cada um tem um propósito de vida e tem uma atividade no qual vai se dedicar, um ofício, né?
pelo resto da sua vida. Então, como eu decidi que eu seguiria uma parte mais de ensino, que os cursos eles estavam começando a aumentar. E aí você deve estar se perguntando assim, mas como você sabia que era curso ao invés de atendimento? Bom, eu gostava dos dois. Só que o curso havia a possibilidade de eu fazer multiplicação. Eu poderia dar um curso para 15 pessoas. Na época eu dei um curso de fotografia com o Thiago Veras. Aí eu lembro claramente que a gente deu o curso para umas 8 pessoas em 2 dias. E eu falei, cara, eu consegui atender 8 pessoas, né? E eu poderia fazer uma turma de 15, poderia fazer uma turma de 30. Agora, no consultório, eu tenho que atender um de cada vez. Então, eu falei, então, qual que tem o maior potencial de ganho para o futuro? Aí eu pensei, pô, é o curso. Então, se eu vou dar curso, eu vou precisar me comunicar melhor. E se eu vou atender no consultório, também preciso me comunicar melhor. Então, eu identifiquei que comunicação era o ponto principal. Eu identifiquei que aquele ponto era a chave para que eu conquistasse mais outras coisas no futuro. E aí eu foquei mais nele. Mas com isso, não quer dizer que eu não foquei nos outros, que eu não estudei os outros também. Porque, como você sabe, eu aprendi também sistemas adesivos, qual é o melhor. Mas eu não preciso refinar muito além daquilo. Sabe por quê? Porque você vai ver que chega um ponto que você não vai refinar muito mais do que aquilo que você sabe. Eu dou um exemplo muito claro. Você vai lá, faz 5 cursos de facetas laminadas. Vamos lá, você fez só os caras top, vai, coloca Sidney Kina, você fez Laerte Schenkel, você fez só os caras, assim, o curso do Marcelo aí, do Albano, só os cursos legais, você fez 5 cursos. Aí, olha lá, você fez Rogério Marcondes, Vitor Clavijo, enfim, você fez 5 cursos. Você sabia que quando você fizer o 6º, aí você vai no meu curso, o 6º curso, talvez você saia de lá só com um fiapinho de alguma coisa que você não sabia. Porque você não vai melhorar muito mais do que aquilo, entendeu? Você vai sair, sempre ele agrega alguma coisa a mais, isso é fato. Você não vai a um curso, por mais diferente que seja, você não vai ir para um curso e não vai aprender nada, você vai aprender. Só que a questão é que às vezes você vai aprender tão pouco que não vale a pena destinar a sua energia lá. Por isso eu tenho cada vez mais certeza disso, que a maior parte das pessoas elas não crescem, não é porque elas não sabem as coisas, é porque elas estão perdidas em toda a fumaça que está ao redor, que é o barulho da informação. E o que você tem que fazer? Você tem que parar e se abster um pouco de todo o barulho para fazer a melhor decisão. E esse foco na comunicação foi um foco que deu resultado na minha vida. E aí você estabelece um plano e segue o plano, dia após dia, fazendo o que precisa ser feito e fazendo as coisas difíceis, que foi logo como eu comecei a aula hoje, falando sobre a importância de você ter disciplina. Então, em um panorama geral, se você for analisar de um olhar mais do hemisfério direito do cérebro, né, de um olhar mais global, num panorama geral, você só tem que definir quais são as áreas de foco que você tem que ter e topar pagar o preço. Você vai falar assim para mim, mas esse conceito é muito simplista, mas de fato ele é muito simplista. Mas não significa que ele seja facilmente implementável. Pode perceber, as coisas que mais dão resultado no seu consultório são as coisas mais simples. Aquelas coisas que são muito complicadas, elas não te dão dinheiro, elas não te dão tempo, elas não te dão satisfação. As coisas que mais te dão satisfação e resultado são as coisas mais simples, mas nem por isso elas são muito fáceis. Entendeu? Então, baseado nisso, eu comecei a estudar a parte de comunicação. E eu queria compartilhar com vocês algumas técnicas de comunicação e alguns pontos específicos para aumentar a sua probabilidade de se comunicar melhor com o seu cliente, aumentar o nível ou a possibilidade de interações e para que você seja um pouco mais persuasivo. E a gente fala que toda comunicação é uma negociação, porque de uma certa forma você negocia com todas as pessoas na hora que você está se comunicando, você negocia atenção, você negocia fatores físicos, materiais ou até fatores não materiais. E eu queria compartilhar alguns poderes da negociação, alguns poderes da comunicação que você pode se desenvolver e ajudar no seu dia a dia. O primeiro chama-se o poder da autoridade. Toda vez que você tem autoridade sobre o assunto, você tem mais poder. E a autoridade ela é criada, porque não é somente a autoridade
quando a gente fala de autoridade, as pessoas pensam assim, meu currículo é só um tipo de autoridade. É autoridade através dos títulos que você tem. Mas tem outras autoridades que podem ser desenvolvidas. A autoridade através da firmeza com que você fala, da propriedade que você fala consistentemente. Essa autoridade é uma autoridade conquistada. Se você pega uma pessoa que faz lives no Instagram, sempre compartilhando informações relevantes, muito seguras, muito embasadas, por um longo período de tempo, por um ano, essa pessoa se torna uma autoridade, mesmo que ela não tenha no papel essa autoridade, mas é uma autoridade conquistada. Então, a autoridade não é só a autoridade em si, mas é a percepção da autoridade. Essa percepção se dá através da linguagem corporal, da atitude que você tem, da segurança que você tem em relação à fala, da propriedade que você tem ao falar de alguma coisa, do sentido que o conteúdo que você compartilha tem. Então, tudo isso é o poder da autoridade. E a minha sugestão é que você comece a se tornar, ou pense em se tornar cada vez mais a autoridade. Esse é um comprometimento que você tem que ter com você. E a autoridade é criada como? Estudando todos os dias, lendo mais, melhorando seu vocabulário. E, infelizmente, isso você não compra. Isso você faz um pouco todos os dias, você lê todos os dias. As pessoas não gostam muito de ler livros, assim, textos. Mas toda vez que você lê mais livros, você enriquece seu vocabulário, você fala com mais propriedade e você passa a ter mais certeza das coisas que você acredita, mais convicção, e assim você se torna muito mais persuasivo, porque você desenvolve a autoridade. Então, o primeiro poder é o poder da autoridade. O segundo poder é o poder da coragem. Quem tem mais coragem em uma negociação ou em uma comunicação consegue negócios melhores. Então, coragem diz respeito a, uma vez que você já tem autoridade, se você sabe o que você quer, a confrontar opiniões diferentes, a você se manter firme diante dos seus ideais, mesmo que a sociedade ou que as pessoas elas queiram outra coisa. É você permanecer firme aos seus ideais, mesmo diante de um momento capitalista, de uma sociedade capitalista. Então, você sabe que o dinheiro não te compra, porque você tem princípios que vão além disso. Isso é o poder da coragem. É você firmar os seus pés no chão e falar assim, isso é o que eu preciso fazer. Então, isso é o poder da coragem. É você ter os seus ideais bem estabelecidos. E a coragem, ela advém da sua autoridade. Quanto mais autoridade você tem, quanto mais segurança você tem, mais coragem você tem também para defender os seus ideais. O terceiro é o poder do comprometimento. E o poder do comprometimento é o comprometimento com os outros e consigo mesmo. Quando eu cheguei aqui e falei assim, olha, vamos fazer um desafio de 90 dias, eu estou me comprometendo para com vocês. Porque eu fiz o meu desafio e eu fiz um comprometimento em público com vocês. Mas antes dele ser um comprometimento em público com vocês, ele foi um comprometimento comigo mesmo. Quanto mais comprometimento você tem com as coisas, maior o seu poder. Eu vou citar só mais 2 poderes e depois a gente abre para umas perguntas que eu falei que ia deixar para perguntas, né? Abrir para perguntas, para que eu possa interagir um pouco mais com vocês, tá? Espera aí, só um pouquinho que eu me perdi aqui. O quarto poder é o poder da expertise. E a expertise, ela está totalmente atrelada à autoridade. Quanto mais expertise você tem, através do estudo e também através da vivência, maior a sua autoridade. É exatamente por isso que as pessoas que são mais velhas, que têm mais experiência, mais expertise, elas têm mais autoridade. E a autoridade da experiência, a autoridade da sua vivência, né? Essa autoridade ela tem que ser muito bem respeitada. Então, mesmo que você seja uma pessoa erudita, que leu muito, diante de uma pessoa mais velha, diante de uma pessoa mais experiente, você deve se curvar. Porque a experiência da vida, que a experiência vivida, é uma experiência que ela é muito mais complexa, ela é intangível. Porque a vivência, ela traz junto imagens, sons, sensações e emoções. Algo diferente do que você consegue somente pela escrita. Tudo bem que no texto você pode replicar isso. Pode vir emoções, podem vir sensações, podem vir questões assim também atreladas. Mas o fato é que nunca é tão vivo quanto uma experiência vivida. Então, diante de uma pessoa experiente de mais idade, você deve respeito.
Isso também é uma questão de humildade. E o quinto poder é o poder do conhecimento da necessidade dos outros. Então, quanto mais você souber o que as outras pessoas precisam, maior o seu poder. Então, o poder da necessidade dos outros é o grande poder que vai permitir que você seja um melhor profissional, porque, afinal de contas, todos nós ganhamos dinheiro ou fazemos algo de sucesso na vida quando nós resolvemos os problemas dos outros. E quanto mais você souber as necessidades do outro, maior vai ser o seu nível de poder. Então, isso causa até uma reflexão que eu convido você a fazer agora, para que você identifique qual é o ponto, o pilar fundamental que você tem que focar, qual é o dominó principal que você precisa derrubar, qual é a necessidade básica, primária, que as pessoas estão precisando. Quanto mais você souber das necessidades básicas, quanto mais você souber do que as pessoas precisam, maior vai ser o seu poder e maiores vão ser as possibilidades. Porque uma vez que você resolve o problema de várias pessoas, todos vão querer a sua resolução. Porque, afinal de contas, você é uma pessoa que resolve problemas. E aí, então, essa é a minha última mensagem em relação aos poderes. E eu não sei se o pessoal está online aí, se tem alguma dúvida e tal. Marcelinho, como é que está aí? Ótimo, Kiburinha. Cara, é sempre, cara, um super prazer te escutar aí, cara. A gente sempre aprende demais, demais, demais com você, assim. O pessoal ali no YouTube é perfeito, é isso mesmo. E tem algumas questões, uma delas é uma pessoa perguntou quais livros você indica para melhorar a comunicação? Tá. Bom, a questão da comunicação, eu comecei com uma escola bem clássica do desenvolvimento pessoal. Então, eu ouvia muito Zig Ziglar, eu ouvia Brian Tracy, eu ouvia todos os audiobooks, né? Mas eles eram em inglês, então eu não sei realmente se eles têm versão em português. E essa é uma escola bem clássica, né? Eu ouvia Napoleon Hill, são todos livros clássicos, o Harv Eker, que é o Segredos da Mente Milionária, são todos livros de desenvolvimento pessoal para melhorar a comunicação intrapessoal. A comunicação interpessoal, eu tenho que até ver aqui no meu... O vídeo no Instagram, ele deu uma pausada, não sei se... O vídeo no Instagram, ele deu uma pausada aqui, mas eu vou até abrir aqui a minha biblioteca para trazer. Tem o Stephen Covey também, mas a comunicação interpessoal, eu tenho 2 livros principais que me ajudaram. O primeiro é o Speak So Your Audience Will Listen, é do Robin Kermode. Isso é como você vai fazer uma palestra, como você vai melhorar a sua oratória, digamos assim, né? Então é do aspecto físico da sua voz, né? Como você pode melhorar. Esse do Robin Kermode. E em relação ao teor do discurso, existem alguns livros que marcaram um pouco mais, né? A apresentação de Steve Jobs, de Carmine Gallo. Eu não sei se dá para escrever no YouTube lá. Você pode deixar, a gente coloca para a gente disponibiliza para eles aí isso aí. Que é Os Segredos da Apresentação do Steve Jobs. É uma autora que ela fez uma análise do Steve Jobs, que foi considerado um dos melhores apresentadores que fazia keynote do mundo, né? Que era Os Segredos da Apresentação do Steve Jobs. E em relação ao teor do discurso que você vai desenvolvendo com as pessoas, né? Eu tive uma influência grande do Seth Godin, porque o Seth Godin ele tem alguns livros, como, por exemplo, ele lança sempre alguns livros fininhos, né? Tipo Linchpin. São livros de marketing, mas livros que falam mais ou menos como que a mente das pessoas funciona, o que as pessoas elas desejam, porque marketing entendeu as necessidades do outro, né? E como que elas reagem a todas essas questões. E eu peguei vários livros do Seth Godin, como, por exemplo, Purple Cow, o Permission Marketing, o Linchpin. São vários livros que foram moldando, digamos assim, o entendimento do que as pessoas precisam ouvir. Então, muito desse discurso que eu falei assim,
que eu estruturei hoje, né, ele foi montado baseado nessas premissas. O começo, fazer uma conexão, rapport. Se você fizer uma análise do meu discurso hoje, eu comecei fazendo uma conexão, rapport. Você também já se sentiu assim, trazendo a emoção que eu vinha me sentindo com o que talvez você venha sentindo. E se você que está ouvindo aí, você se identificou com isso, automaticamente no começo você criou uma conexão comigo, entendeu? Então eu trago elementos assim da organização do discurso, do entendimento de como o cérebro humano funciona, né? Mas isso vem de Marte. Ok? Legal. Outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, assim, você comentou e falou sobre a questão de você identificou qual que seria esse dominó depois de 3 anos de formado e tudo mais, que era a questão de comunicação. Eu acho que seria interessante, inclusive, frisar, porque, óbvio, para você se comunicar, você precisa do conteúdo que você precisa Sim. passar, né? Então, assim, eu sei que tem muitos acadêmicos aí, eles até para que eles entendam que esse processo ele necessita de você enriquecer internamente primeiro de conteúdo para daí esse conteúdo poder ser passado e não fazer jogar palavras ao léu ou coisas vazias, né? Então é Inclusive, importante, como você tinha falado, para unir essas duas coisas. Colocar, se interagir ou se dedicar um pouco à comunicação, mas também se dedicar ao conteúdo básico, aquilo que você precisa expressar, né? exatamente. Inclusive, se você fala um discurso vazio, né? Se você não tem o conteúdo por si, a comunicação ela é até lesada. Porque imagina, você tem um discurso um discurso muito infantil, muito pueril mesmo, sabe? De conteúdo. Você não convence. Você concorda? Por mais que você tenha uma boa entonação, que você tenha uma boa fala, se seus argumentos eles são muito fracos, eles são muito infantis, se você não tem uma profundidade de causa para argumentar, fica complicado. Por isso que é muito importante você, no começo, dedicar a várias áreas, estudar várias áreas, mas ter como clareza aquilo que você deseja focar. E também eu faço uma ressalva. Não é porque eu segui a comunicação como o meu principal elo que você também deva seguir, porque as pessoas têm propósitos distintos. E um dos problemas das pessoas é que elas elegem, às vezes, um mentor ou uma pessoa que é exemplo e acham que precisa seguir exatamente os mesmos passos, quando, na verdade, você só vai realmente crescer bem quando você seguir o seu próprio passo, quando você identificar que a sua vida é diferente das outras pessoas. Um dos caras que eu segui na carreira da dentística operatória, da odontologia, especificamente da especialidade dentística, porque da odontologia, meu mentor, meu pai. Só que da odontologia dentística era o Vitor Clavijo. E quando eu identifiquei que o Vitor tinha uma carreira de sucesso, eu perguntei para ele o que ele fez. Só que eu não segui os mesmos passos dele, porque o Vitor fez mestrado, doutorado. E eu admiro muito, e eu também modulo bastante. Só que eu tenho a ciência de que a minha vida não é a dele, entendeu? Então não adianta você fazer exatamente igual. Você tem que identificar o que é melhor para você. E é isso que vai Exatamente. fazer com que você chegue no seu auge, entendeu? Exatamente. Legal, André. Eu sei que o nosso tempo é curtíssimo, você tem Importante. um conteúdo assim gigantesco, né? Inclusive, você tem um que seria, não é um canal, mas você tem um Uma canal de plataforma. comunicação, que é uma plataforma, né, chamada Elite. Inclusive, eu faço parte do Elite. Eu acho sensacional, cara. Eu sempre que eu posso, eu estou assistindo, escutando. E que lá talvez você possa passar uma quantidade maior de conteúdo, né? Aqui Sim. foi simplesmente uma degustação, né, do que o quanto você sabe, enquanto as pessoas, inclusive aqui no YouTube, te elogiaram com relação a isso. Mas de qualquer forma, eu quero te agradecer novamente pela solidariedade de fornecer um pouco do seu conhecimento para com essas pessoas e que pô, a nossa jornada começa agora, essa semana, com as nossas palestras e iniciando as doações. Eu sei que bastante gente já colocou aqui, que já começou a doar e tudo mais, e é graças a esse empenho de vocês e dos alunos que estão cada vez mais focados aí nesse projeto
que vai durar ao longo da semana até sábado, onde eles fazem um fechamento aí com um showzinho ao vivo aí de um cantor aqui local. Tá? Agradeço novamente, obrigado, viu, cara? Obrigado Cara, mesmo. E quem obrigado. estiver assistindo, eu esqueci de falar uma coisinha só, desculpa, André, antes que a gente corte, porque todo mundo que está doando, não sei se as pessoas viram, todo mundo que está doando, vai participar de um sorteio. Doações a partir de R$ 30, eles vão participar de um sorteio, de alguns sorteios, né? Porque a gente teve alguns colaboradores que forneceram para a gente kits de broca, cursos e entre outras coisas. Então a gente fez um escalonamento que está tudo na página da UTPlay, que vai especificar quem doa até 30 vai concorrer a tantos prêmios, até 50, esses mais alguns e assim por diante. A gente está fazendo essas promoções aí para quem estiver colaborando com o projeto aí, tá? Desculpa te interromper, mas eu tinha esquecido de dar esse recado. Só queria agradecer mesmo. Espero que eu tenha trazido algum conteúdo que possibilite que vocês cresçam, que tenha sucesso, né? E que com esse sucesso vocês possam ajudar cada vez mais pessoas, porque no final das contas é realmente só isso que vale, né? É isso que importa mesmo. Todas as riquezas materiais, elas vão ficar aqui, e o que a gente pode fazer é simplesmente olhar para o outro e ajudar. Então, obrigado pela oportunidade de estar contribuindo, e eu espero que tenha valido a pena, tá? Convido a todos a doarem aí. Um grande abraço, é isso aí. Valeu, obrigado, Andrezão. Até mais, cara. Valeu, Obrigadão, irmão.